Estudo Bíblico 2 Reis 10, versos 1 a 3. Filhos de Acabe. Inclui-se aqui todos os descendentes do sexo masculino. Jeú pretendia eliminar toda a casa de Acabe. Ele estava agora começando a executar o juízo sobre Israel como nação. Para Israel perder essa família, seria perder toda a linhagem de um de seus mais capazes reis. Contudo, o que Jeú fez, matando essas pessoas e os adoradores de Baal, foi condenado por Oséias, capítulo 1, verso 4, pois Jeú agiu com espírito sanguinário, cheio de cobiça e ambição. Jeú propôs resolver a questão por meio de uma luta de gladiadores, maneira comum de resolver disputas no Antigo Oriente Próximo, segundo Samuel 2, versos 12 a 17. A culpa e o medo geralmente agiam a favor do vencedor. Verso 4. Temeram. Esse grupo de anciãos incluía certamente alguns daqueles covardes e traiçoeiros que ajudaram a rainha Jezabel a assassinar o inocente Nabote, cuja vinha Acabe cobiçara. 1 Reis 21, versos 8 a 11. Seu temor se multiplicava pela sua falta de tranquilidade de consciência, como acontecera aos irmãos de José. Gênesis 42, verso 21. Verso 6. Tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor. Os anciãos foram convocados a executar o juízo sobre o pecado. A exigência de Jeú tomou a forma de um trocadilho. O hebraico cabeça pode significar parte do corpo ou pode significar líder ou chefe. Verso 7. Os anciãos obedeceram prontamente ou pelo desejo de se verem livres das culpas que o regime de Jezabel lhes impusera, ou pela covardia que se apostara de seu íntimo após sua mesquinha subserviência à rainha maldosa. Verso 9. Vós estáis sem culpa. Duas lições aqui são ensinadas. Uma, dessa vez os anciãos agiram com ponderação e justiça, cumprindo a maldição profética pronunciada contra a dinastia de Acabe. 2. Agora os anciãos se integram resolutos na revolução e, se a causa de Jeú era justa, a ação deles também o seria. Verso 11. Os seus conhecidos. Nota homilética. O ato de matar até os amigos da família real foi além da comissão que Jeú recebera quando ungido rei de Israel. Capítulo 9, versos 7 a 10. E além da profecia que Elias proferira contra Acabe. 1 Reis 21, versos 21 a 24. Passou a agir como todos os pretendentes dos tronos. O intuito era garantir a vitória do seu partido pelo método tradicional e cruel de eliminar os partidários de seus concorrentes. Se Jeú tivesse tido suficiente fé para cumprir somente o que Deus ordenara pelos seus servos, poderia ter formado uma dinastia abençoada, idêntica à de Davi, e mudado por completo os destinos do Reino do Norte. Verso 14. Mais uma vez, o mensageiro escolhido por determinação divina prefere usar métodos violentos à simples obediência dentro dos limites ordenados por Deus. Jeú entendia estar agindo bem ao exceder-se em seu zelo vocacional. Verso 16. É lamentável que, na prática, é muito mais fácil gerar o zelo pelas partes visíveis das ordenanças divinas, certos ritos e observâncias, do que um zelo real pela parte vital da vida religiosa, ou seja, a comunhão íntima com Deus, adorando-o em espírito e em verdade. João 4, 23. Verso 15. Jonadab, filho de Recabe, era de uma família ou clã em Israel que levou uma vida de austeridade e abstinência devido às suas convicções sobre a adoração a Deus. A subida de Jonadab para o carro de Jeú significou que ele aceitou Jeú como servo de Jeová, já que era adversário de Acabe.
no papel de adversário de Acabe, liderou a comunidade religiosa no culto a Jeová. Jeú usou-o para sancionar suas ações em Samaria. Um século e meio mais tarde, os descendentes de Jonadab permaneceram fiéis à sua religião. Jeremias 35, versos 6 a 19. Versos 18 a 22. Jeú aquietou as suspeitas do povo, dizendo que pretendia adorar a Baal. Essa atitude, que foi de falsidade, comprova sua sede de sangue. Jeú planejou uma armadilha. As roupas, verso 22, tornariam mais fácil identificar os sacerdotes de Baal. Reunindo-os no limite do pátio externo do templo, verso 21, ficou mais fácil efetuar sua morte. Verso 23. Examinai, vede bem que não esteja algum dos servos do Senhor. Só os sacerdotes de Baal deviam ser condenados à morte. Jeú pretendia quebrar o poder da dinastia de Acabe, removendo completamente esses adeptos, e esperava ao mesmo tempo obter o apoio daqueles que eram leais ao Deus de Israel, assegurando-se assim de sua posição. Verso 24. O culto a Baal já havia reduzido muito desde os dias pagãos. 1 Reis 19 e 14. Isso se deduz do fato de todos os adoradores de Baal caberem num só prédio, o templo de Baal construído no tempo de Acabe, 1 Reis 16, 32, e que sua congregação poderia ser exterminada a uma pelos 80 soldados. O povo vacilava com a religião do rei, visto que desde Jeroboão I não houvera muita convicção e respeito. Verso 28. Jeú completou a obra que Elias começara. 1 Reis 13, verso 40. Versos 29 a 31. O pecado que o profeta Oséias menciona acima de todos é a violência exagerada de Jeú em eliminar todo e qualquer partidário de Acabe. Oséias 1,4, comparado com 2 Reis 10, 6, 11, 14 e 17. Jeú, embora nada mais fosse senão um instrumento nas mãos de Deus para punir certas nações, imaginava que tudo era feito pelo seu próprio poder, assim não vigiou e se contaminou. Jeroboão transgrediu a aliança, levando o povo de Israel a adorar os bezerros de Betel e Dan. Jeú continuou praticando esse pecado. Por causa desse ato de Jeú, Israel foi para o cativeiro. Assim, Jeú destruiu o valor do seu trabalho. Sua dinastia foi militar, não religiosa. Jeú era como muitos servos de Deus. Ao ouro da consagração e da dedicação foi acrescentado o barro da vontade humana e a lama do eu próprio. Versos 32 e 33. Começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Em Jeú, Israel teve sua última oportunidade. Sua deficiência foi que as reformas de Jeú terminaram com o reavivamento dos pecados de Jeroboão. A diminuição dos termos começou com a perda do território tornado por Hazael. Uma atitude de verdadeira dedicação e purificação do culto teria preservado Israel da decadência.